Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia e poder entrar todas as manhãs na sua casa. É muito bom estar consigo. Hoje o nosso tema do programa vai ser O Senhor não é o Deus da lógica, mas do amor. Este tema promete. Para isso está aqui connosco a irmã Marta Couto. Muito bem-vinda. Obrigada. Vamos começar então este programa com uma frase da irmã Marta. O Senhor não é o Deus da lógica, mas do amor. Não nos chama para onde parece mais natural, mas para onde efetivamente Ele quer manifestar o seu amor. E antes de começarmos o nosso programa, vamos iniciar esta manhã com um momento de oração que eu convido a irmã Marta a conduzir para nós. Obrigada. Então iniciamos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aqui, diante desta imagem de Nossa Senhora e com os olhos postos em Cristo, onde ela nos envia, pedimos ao Senhor, sobretudo, o dom da alegria, o dom de sabermos viver cada dia, cada momento das nossas vidas, os momentos mais felizes, mas também os momentos mais difíceis, com esta certeza de que Ele nos chama a sermos felizes, que Ele nos chama à alegria do seu amor. E por isso meditamos, juntamente com São Paulo, que nos diz na sua carta aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, pela oração e pela súplica, em ação de graças. Então, a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. E neste pequeno momento de silêncio, pensemos àquelas pessoas que não conseguem encontrar esta alegria de Cristo nas suas vidas, por motivos de doença, por motivos de guerra. E peçamos por elas, peçamos também por nós, para que sejamos capazes de ser testemunhas desta alegria, deste amor de Jesus, o amor que Maria nos deu aqui em Fátima e que nos chama a continuar a dar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como foi bom este momento de oração, agora nós vamos ver uma peça com a doutora Andreia Monteiro, da Clínica Pilares da Saúde na Amadora, que nos vai falar sobre a importância do sistema imunitário. Vamos ver. Olá, bom dia. Eu sou Andreia Monteiro, eu sou médica, sou especialista em imunoterapia, medicina preventiva e medicina estética. Hoje estamos aqui na Clínica Pilares da Saúde, na Amadora. Pode acompanhar-nos nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Hoje vamos falar sobre medicina preventiva. Venha connosco. Então, agora estamos aqui no meu gabinete, onde eu faço as consultas de medicina preventiva e de imunoterapia, e vamos falar um pouquinho de sistema imunitário. Nós estamos a aproximar-nos do inverno e agora, mais do que nunca,
é importante nós relembrarmos os cuidados que nós temos que ter para reforçar o nosso sistema imunitário. O nosso sistema imunitário tem duas facetas, o sistema imunitário inato e o sistema imunitário adaptativo. Ou seja, há as células do sistema imunitário inatas, que não são específicas e que reagem protegendo-nos ou defendendo-nos, e há as células do sistema adaptativo, que são células que têm uma maior inteligência e que respondem diretamente ao patógeno propriamente dito e que também têm a capacidade de produzir anticorpos, que nós hoje em dia já ouvimos falar muito em anticorpos. Mas muito antes disso e antes de entrar propriamente no nosso sistema imunitário, nós temos que falar de as coisas do dia a dia que ajudam o nosso sistema imunitário a estarem mais reforçadas. Ou seja, nós temos que ter atenção com o nosso manter-nos quentinhos, com a roupa que nós vamos utilizar. Temos que ter atenção com os alimentos que nós vamos consumir. Temos que ter atenção principalmente com o nosso dia a dia, o nosso estilo de vida. Ou seja, fumar não ajuda o nosso sistema imunitário. Alimentos que acabam por não ser nutritivos também não ajudam o nosso sistema imunitário. Então, no fundo, o que é necessário? Temos a atenção de praticar exercício físico para mantermos a nossa parte física ativa, comer de forma saudável a nossa dieta mediterrânica cheia com verduras, legumes, vitaminas e minerais, e comer comida de verdade, comida que nós comíamos no tempo das nossas avós, comida que os nossos avós reconhecem como comida. Isso é o que ajuda o nosso sistema imunitário a funcionar. Portanto, além do exercício físico, a alimentação, o estilo de vida mais saudável, não fumar, evitar o excesso, os abusos de álcool, nós temos toda a parte de complementar esses cuidados do dia a dia com suplementos alimentares que nós podemos para ajudar o nosso sistema imunitário nesse processo. E estamos a falar do quê? Estamos a falar da vitamina D, estamos a falar da vitamina C, estamos a falar do zinco e do selênio e estamos a falar também da coenzima Q10. Qual é a importância destas 4 coisinhas que eu considero sendo básicas para reforçar o nosso sistema imunitário? Vamos começar, por exemplo, pela vitamina C. Eu acho que a vitamina C é unânime, toda a gente concorda e toda a gente entende que reforça a nossa imunidade. Mas nós não devemos tomar suplementos alimentares sem o aconselhamento de um médico, ou de um nutricionista, ou de um profissional de saúde que seja próximo de nós e que nos diga se efetivamente faz sentido tomarmos vitamina C, vitamina D, magnésio, selênio e zinco e coenzima Q10. Porquê? Porque são básicos sim, ajudam sim o nosso sistema imunitário, mas pode haver determinados problemas e ajustes de dose que sejam necessários. Portanto, falar primeiro com o seu profissional de saúde. A vitamina C é um potentíssimo antioxidante que acaba por ajudar as células a defenderem-se do processo oxidativo, do stress oxidativo e acaba por reforçar as células da imunidade adaptativa que nós falamos há bocadinho. Quando falamos da vitamina D, a vitamina D é conhecida como uma vitamina, mas é muito mais do que uma vitamina. Nós hoje sabemos que a vitamina D é uma hormona que controla mais de 200 genes. E o sistema imunitário é um desses fatores que sai beneficiado quando a vitamina D está em doses adequadas. Portanto, também a vitamina D é fundamental para o nosso sistema imunitário. Além de ser fundamental para outras questões, como a parte hormonal, a parte óssea, mas também para o nosso sistema imunitário. Também falamos do zinco e do selênio. Portanto, o zinco e o selênio também são fundamentais para o nosso sistema imunitário porque não só acabam por reforçar as células do sistema imunitário adaptativo, como também têm um efeito de inibir as citocinas inflamatórias que acabam por regenerar e aumentar o processo inflamatório em resposta a qualquer infecção. Também falamos da coenzima Q10, que é um dos principais antioxidantes que existe no mundo, que é também muito conhecida por ubiquinona, por estar em todo lado, em todas as células do nosso sistema, e a coenzima Q10 cria uma barreira para o stress oxidativo, defendendo as células. E também acaba por diminuir a resposta inflamatória das citocinas inflamatórias. Portanto, quando nós falamos de coenzima Q10
Zinco e selênio, vitamina C e vitamina D são básicas e nós devemos ter no nosso kit de reforço imunitário para este inverno. Para terminar, não se esqueça que o mais importante é manter uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável em que o stress é um fator fundamental. Nós temos o stress controlado, para não também o stress é um fator desencadeante de depressão do sistema imunitário. Alimentar-se como deve ser, proteger-se, cuidar de si e qualquer informação para nós entre em contato connosco para que possamos discutir esses temas e aprofundar um pouquinho mais. Obrigada. E como vês, já estamos aqui prontos para tomar o nosso pequeno almoço. Espero que já tenha tomado o seu ou que esteja também a tomar connosco. Faça-nos companhia aí em sua casa. Hoje estou aqui com a irmã Marta Couto, que nos veio falar sobre uma temática muito bonita. O Senhor não é o Deus da lógica, mas do amor. Que tema tão interessante, e já vamos ver porquê. Mas antes disso, irmã Marta, fala-nos só da tua idade, porque a nossa produção está aqui espantada. Não, que idade é que me dá, antes de mais? Eu agora já sei a idade, agora já não vale. Mas... Não, tenho 26 anos. 26. Muito jovem. Fala-nos um bocadinho de ti. Quem é a irmã Marta? Para quem está lá em casa a conhecer um bocadinho mais. A irmã Marta é uma jovem como qualquer outra jovem da minha idade. Acho que não me sinto muito diferente daquilo que são outras pessoas que eu conheço, com a pequenina diferença de ter dado este sim, ter dito este sim a um convite que também, obrigada, Força. Que também é irrecusável, este convite. Sim. De dizer que sim ao Senhor, não é? Àquilo que Ele tem proposto para mim, e que fui descobrindo que não é mais do que ser feliz. Sim. Então, se Ele quer que eu seja feliz, então está bem, vamos nessa. Irmã Marta, fala-nos um bocadinho de como é que nasceu a tua vocação, até porque tu estavas no curso de enfermagem, certo? Sim. Na verdade, quando eu entrei no curso de enfermagem, eu tinha feito um ano de radioterapia, de curso de radioterapia, e nesse ano que estava a entrar para a radioterapia, eu conheci a associação à qual pertenço hoje, os Silenciosos Operários da Cruz, e comecei por fazer voluntariado nesta casa com pessoas com deficiência, que é uma atividade que nós temos durante o verão, em colaboração com o Santuário de Fátima, e desde logo senti-me cativada pelo seu modo de ser, pela simplicidade, pela alegria com que vivem, sobretudo vivendo numa realidade, um carisma tão próximo à realidade do sofrimento. Como é que é possível viver com tanta alegria? E depois a primeira coisa que me cativou foi o estar em comunidade, de forma tão simples, não é? Sem nunca pensar na vocação, nos votos, nem nada disso, mas no viver em comunidade. E pronto, e depois foi uma relação que também foi crescendo. Ano após ano fazia sempre estas atividades de voluntariado na casa, no verão. Um ano uma semana, no outro ano 2, no outro ano 3, obrigada. Passei a fazer quase todas... Tenho que tirar isto aqui. Quase todos os meus verões com eles. E até que chegou o momento em que o meu diretor espiritual disse: olha, mas se calhar podemos parar de brincar às vocações e pensar a sério. E estando eu a chegar ao meu último ano de faculdade, lá comecei a pensar a sério, como me propôs o meu diretor espiritual. E cá estou hoje. Não? Acabei por dar o meu sim, sentir que o Senhor efetivamente me chamava a uma escolha diferente daquela que é tão habitual hoje em dia. Não é? Qual é a importância da tua família na tua vocação? Muito importante. Muito importante porque, digamos que eu também tive o meu período de adolescência rebelde e de não querer saber de Deus, não querer saber de nada disso. E às vezes acho que todos temos assim um bocadinho disso durante a nossa vida, não é só. Mas
um período assim muito forte de crise de fé, no qual pensava só, a minha única relação com a igreja era a catequese, que os meus pais me obrigavam a ir, e pensava só em fazer o crisma, que é para não ter que voltar a olhar para aquilo, ainda por cima a missa era uma chatice. E houve uma atividade na altura do movimento juvenil dominicano que o meu padrinho fazia parte e que era o assistente, e os meus pais, conhecendo muito bem esta realidade, o meu pai também foi animador dos dominicanos, do movimento juvenil dominicano, e convidaram-me para esta atividade de Quaresma Jovem, e eu disse que não. Eu nunca fui uma menina de estudar muito, pronto, sempre conseguia, mas naquela altura eu disse, eu não posso ir porque eu tenho 3 testes para a semana. Tentar arranjar uma solução para escapar àquilo, mas os meus pais, conhecendo-me como eles me conheciam, disseram, não, vais a esta atividade. Tinha 13 anos na altura, tinha 14 anos na altura, e foi assim um primeiro, sem saber, porque não foi aquele um momento da minha conversão, digamos, mas foi o primeiro passo, e este primeiro passo foi muito impulsionado pelos meus pais. Eu sempre vivi também numa família muito católica, e acho que isso, parecendo que não, e às vezes de formas muito subtis, trabalhou muito no meu caminho de fé. A família vai lançando a semente e depois ela germina e dá fruto. Exatamente. Graças a Deus. Fala-nos da importância da formação integral e preventiva na tua vida, e qual o papel de São João Bosco na tua forma de ser e de estar. São João Bosco, assim surge, como se não me... É o patrono da Canção Nova. Ah, sim? Que giro, não fazia a mínima. Os meus avós moravam e moram, os meus avós paternos, ao pé de uma escola salesiana em Manique. E eu, quando saí da escola primária, fui para a escola, para lá, para os salesianos. E na altura não me apercebi de nada, porque era uma coisa também tão natural. Só depois, quando mudei de escola, tive 2 anos nos salesianos, é que me apercebi da riqueza que é uma educação, uma escola que também eduque na fé. Embora tenha sido naquele período de mais afastamento da igreja. Sim. E tudo mais, acho que acabou por ser, se calhar, aquela pontinha que me ligava a Deus e que nunca me deixou abandonar completamente a fé. E depois, ainda hoje, me lembro dos cânticos dos salesianos e tudo mais. E mesmo humanamente falando, sinto que cresci muito no meu período na escola salesiana, de tal maneira que ao chegar à escola pública senti uma diferença interior peço desculpa. Não faz mal. uma diferença interior ao nível de uma preparação espiritual, mas também humana, em relação a outras crianças que não tinham passado por uma realidade, não digo privada de escola, mas uma realidade católica que acaba por ser diferente, não é? E ainda hoje levo muito essa realidade comigo. Já nos falaste um bocadinho da tua adolescência. Fala-nos um bocadinho mais desse período e que dúvidas é que surgiram? Pronto, eu sempre fui muito da área das ciências. Eu depois no liceu fui para ciências. E sempre gostei muito de perceber a lógica das coisas, perceber como é que uma coisa funciona, porque é que uma coisa funciona, porque é que não funciona. E olhando para o mundo, e acho que se calhar todos nos perguntam, ainda me pergunto hoje, que parece que o mundo não funciona. E se existe um Deus, que é um Deus todo-poderoso e que é omnipotente, que pode tudo, como é que existe o sofrimento no mundo? Como é que as pessoas sofrem tanto? Como é que existe a morte? A morte de crianças, de inocentes, como é que Deus permite isto tudo? Uhum. Quer dizer, e se isto tudo existe, então Deus não pode ser omnipotente. E se Deus não é omnipotente, não é Deus, então Deus não existe. Isto era um pouco o meu pensamento. E, quer dizer, não posso dizer que encontrei respostas para essas questões. Acho que quando lá chegar acima vou-lhe perguntar, olha, mas então como é que explica-me lá estas coisas, porque eu não estou a perceber muito bem. Mas uma coisa muito
ao menos que me ajudou a mim um bocadinho a reconciliar-me com Deus, e se calhar vai também um bocadinho ao tema que vocês escolheram para este nosso encontro, é a questão do amor. A omnipotência de Deus no amor. Ele ama. E ama até ao extremo, e ama tudo e todos. E tem um amor misericordioso de tal maneira grande que mesmo onde está esse sofrimento, não é? Mesmo onde estão essas pessoas em dificuldades, as crianças que morrem, os pais que ficam sem filhos, ou pais que têm crianças com deficiência, tantas situações que passam pelas nossas vidas, Deus está lá e ama, e está ali a sofrer com aquelas pessoas. Só que era uma coisa que na altura não percebia. Era, quer dizer, não tem lógica, e Deus não existe porque Deus não pode permitir estas coisas todas, portanto. Como é que essas convicções foram quebradas? Ora, nesta tal atividade que falei dos dominicanos, foi assim um primeiro passo, mas não foi o passo essencial, porque nesse primeiro passo eu conheci alguns jovens, alguns adolescentes, tínhamos todos mais ou menos à volta dos 13, 14 anos, que pronto, viviam assim um fim de semana diferente, de convívio, não havia... Foi o primeiro fim de semana que eu me lembro sem televisão. Hoje seria sem telemóvel. Quando me disseram, olha que não há televisão, isso não é possível. Como é que é possível viver sem televisão? Mas a verdade é que não me fez falta. E foi interessante também esse caminho de amizade, essa amizade que se criou muito humana, uma coisa muito, digamos, até podemos... Não digo que superficial, mas não espiritual. Uma coisa muito, muito humana. De tal maneira que no ano seguinte não foi difícil convencer-me. Aí já não havia testes, já não havia nada que me prendesse. E nesse segundo encontro, então, nessa quaresma jovem, eu conheci um outro jovem que pertencia ao movimento da Mensagem de Fátima, que me fez... questionar um bocadinho mais sobre a lógica de Deus. E ele pegou mesmo nesta questão da lógica. E, quer dizer, se Deus não existe e se tudo isto é uma invenção, e isto neste caso era Fátima, como é que é possível que 3 crianças consigam inventar as orações que eles inventaram, conseguiram ser tão fiéis a esta sua crença se fosse inventada, não é? Era muito mais fácil a certa altura dizer, ok, isto é tudo mentira. E irem para as suas vidas. E isto fez ali um choque pela lógica. Acho que entreguei em Deus pela lógica, que de facto só uma manifestação fora do comum, transcendental, digamos, poderia ter mudado a vida destas crianças. E também foi por aí que a minha vida também acabou por mudar. Apesar da tua distância da igreja, nesta época, os teus pais estavam sempre a acompanhar, como já falaste muito bem, o desenvolvimento da tua adolescência. Eles, com certeza, foram um testemunho, foram um exemplo para ti também, e nunca desistiram de transmitir que Deus existe, apesar das tuas crises de... Sim, sim. Eles, de facto, mesmo com as idas à missa e tudo mais, que eu às vezes arranjava dores de barriga ou qualquer coisa, mas não havia forma, mandavam-me sempre ir com eles. E depois eles também, eles faziam e fazem parte do CPM da nossa paróquia, e sempre foi uma realidade onde eles faziam questão que eu participasse, que eu me fizesse presente nestes encontros de CPM, e portanto, mesmo não ligando à parte da igreja em si, sempre estive muito presente na vida paroquial através deles. E isto foi também muito, muito importante para perceber que, mais não fosse humanamente, a igreja faz sentido na vida das pessoas, pronto. Mas naquele momento fazia sentido porque eles lá estavam, não era por mim. Sim. E era um bocadinho esta insistência deles que me mantinha a participar nestas coisas. Partilha connosco como é que foi a experiência de lidar pela primeira vez com jovens que buscavam a companhia de Deus e outros como a irmã, na altura, só de vez em quando é que buscavam essa... Refere-se ao primeiro encontro Sim. Àquele primeiro encontro da quaresma. Sim, foi, como disse, foi um encontro muito, muito interessante, muito, muito rico, porque acabou por ser um bom momento de convívio. Um bom momento para estarmos juntos, para nos conhecermos, para estar um pouco fora daquilo que é o ambiente escolar
e partilhar também algumas questões, porque sendo uma atividade de fé da igreja, foi também possível colocar algumas questões e perceber que mesmo outros jovens que caminham na igreja não deixam de ter também questões e de não ter as respostas todas, como às vezes nós pensamos. Já vimos que foi no movimento da mensagem de Fátima que Deus, pelas mãos da Virgem Maria, quebrou todas as, entre aspas, dúvidas e conceitos, que calou o seu coração, acho que posso falar assim. Qual a importância hoje da mensagem de Fátima na tua vida? Toda. Sim, eu vivo e respiro a mensagem de Fátima. Acho que não existe um dia que eu não olhe para algo que me acontece e que pense em algo que das memórias da Irmã Lúcia, que pense. Sim. O simples olhar para a lua e ver a candeia de Nossa Senhora e pensar, olha, no domingo de Páscoa lembro-me muito bem, porque foi agora, lembro-me muito bem que foi aqui no santuário e ao sair de casa olho para a rua e vejo aquela lua cheia, brilhante, porque o céu estava limpo, então foi possível ver. E a pensar, olha, isto é Nossa Senhora a acolher Jesus que vai ressuscitar nesta noite para... Sim. Quer dizer, e isto é a influência da mensagem de Fátima. Claro que a mensagem de Fátima é o Evangelho e isto também foi uma coisa que me fez aproximar-me ainda mais. Aliás, eu aproximei-me do Evangelho através da mensagem de Fátima, porque a mensagem de Fátima cativou-me de tal maneira, estas 3 crianças, a forma pura e convicta com que viveram a sua vida, mesmo sendo tão diferentes, porque é outra coisa que também Sim, eram muito diferentes. É outra coisa que eu também acho extraordinário. Quando, mesmo na formação aos jovens, eu cheguei a fazer também voluntariado na Casa das Candeias, cada vez que falava desta vida dos pastorinhos, eu dizia, eles eram tão diferentes um do outro, e Deus aproveitou essa diferença, não é? Temos um Francisco que era tímido e que continuou a ser tímido, não é? Deu esta timidez para a contemplação. Uma Jacinta extrovertida que não deixou de ser extrovertida e que em tudo o que ela podia arranjava e inventava formas de oferecer sacrifícios pela conversão dos pecadores. E eu, que também não bato muito bem da cabeça, que o Senhor também aproveitou para fazer, ainda não sei muito bem o quê, mas para entrar também no seu plano de felicidade para cada um de nós. E acho que é isto que ele... É um dos pontos principais da mensagem de Fátima, é este convite que Deus faz para cada um de nós, à sua maneira, saiba viver a santidade com aquilo que é. Sim. Não procurar... Quer dizer, é bom ver os exemplos dos outros e em que é que eu me identifico com os exemplos dos outros, mas, sobretudo, perceber-me a mim mesma. Sim. E em que é que aquilo que eu sou pode contribuir para este projeto de salvação para a humanidade. Em que momento e com que oração é que o teu coração mudou? Ora, nesta segunda atividade da Quaresma Jovem, quando este jovem do Movimento da Mensagem de Fátima participou na atividade dos dominicanos, nós, no sábado à tarde desta atividade, fomos até aos Valinhos. Eu não me lembro de ter ido aos Valinhos antes, se calhar fui quando era pequenina, mas não me lembrava. E neste caminho, sendo ele também um jovem do Movimento da Mensagem de Fátima, não podia não falar da Mensagem de Fátima, e enquanto estávamos a percorrer os caminhos dos Valinhos, ele começa-me a falar da oração do anjo que o anjo ensinou na última aparição, Santíssima Trindade, Pai, Filho. E ele começa-me a dizer, tu imagina, tu percebes alguma coisa do que está nesta oração? Eu com 15 anos já tinha estudado, já estava no secundário, portanto, e eu não percebia nada daquela oração, porque não percebia sacrários e... Quer dizer, tanta linguagem às vezes um pouco complexa, não é? E eu que tinha alguma literacia, não é? Ao contrário destas 3 crianças que nem sequer tinham ainda ido à escola, não é? Sim. Começaram a ir à escola depois das aparições de Nossa Senhora, portanto não sabiam nem ler nem escrever. A catequese que eles tinham era a catequese da mãe da Lúcia e a catequese do pároco, que também haveria de ser uma coisa muito simples. Muito simples. E de repente surgem com esta oração e começam a rezar esta oração. De onde é que esta oração veio, se não do céu? Pergunta-me ele. Fiquei, pronto. Foi aí que um bocado paralisei e disse, epá, está aqui qualquer coisa que
que ultrapassa a minha inteligência, e que ainda hoje ultrapassa, que há de ultrapassar a minha vida toda, mas que é aí que está também a manifestação do Senhor, não é? Que Com ultrapassa certeza. a nossa inteligência. E a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Nós vamos continuar aqui a conversar e vamos continuar aqui a tomar o nosso pequeno almoço e vamos para um brevíssimo intervalo. Para tomar um cafezinho e já volta. Até já. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Se ligou a televisão neste momento, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é sobre o Senhor não é o Deus da lógica, mas do amor. Acredito que quem viu a primeira parte já entendeu porquê. E estamos aqui a falar com a irmã Marta Couto, que nos vai falar sobre esta temática. Irmã Marta, em que momento é que lê as memórias da irmã Lúcia? As memórias da irmã Lúcia surgem precisamente imediatamente a seguir a este encontro em Fátima, com este jovem do movimento da Mensagem de Fátima, que me fala então desta oração diferente, destas 3 crianças que têm este contacto com o divino, com o transcendente, e que muda as suas vidas. Uma coisa que eu não percebi, que eu não tinha percebido como é que isto é possível, como é que não é, mas que havia qualquer coisa que era verdadeiro ali, que não era uma invenção, como até então eu pensava, que os 3 miúdos eram 3 miúdos que não tinham nada para fazer naquela tarde, então decidiram chegar a casa e dizer que apareceu Nossa Senhora assim para brincar um bocadinho. Mas que não era nada disso e que de facto houve ali algo mais. E este algo mais eu tinha que o perceber, porque, como disse, sempre fui muito da lógica. E para perceber este algo mais, então, fui pegar nas memórias da irmã Lúcia, e eu, que na altura não era muito de ler, agora gosto imenso de ler, mas na altura não era nada de ler, li assim as memórias da irmã Lúcia de uma ponta à outra umas 2 ou 3 vezes no espaço de uma semana. E então, a partir daí, esse livro também acaba por ter uma importância muito grande no meu caminho de conversão, porque depois é aos olhos muito... Fiz o caminho um bocadinho ao contrário, não é? Em vez de ler a mensagem de Fátima à luz do Evangelho, quase que li o Evangelho à luz da mensagem de Fátima. E acabou por ser a mensagem de Fátima a minha porta de entrada para a vida em Cristo, de tal maneira que o meu percurso de fé, inicialmente, os meus momentos de oração pessoal eram com Nossa Senhora. Não era tanto Cristo, mas era Nossa Senhora. Mãe, preciso de ti. Mãe, olha para isto. Mãe, porquê isto a mim? E é engraçado porque há pouco tempo, já no noviciado, diante de uma imagem de Nossa Senhora, eu olho para ela e digo: olha, há tanto tempo que não falava contigo. Porque isto faz muito pensar, é esta mãe que nos guia até Cristo, não é? E que depois se esconde. Mas que está sempre lá. Sim. E eu, que inicialmente era tão Maria, 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 sem dar por ela, e não sei em que momento, comecei a fazer este caminho para Cristo, porque ela nunca fica connosco para ela mesma. Claro. Leva-nos a Deus. Mas sim, as memórias de irmã Lúcia foram essa porta de entrada. O que é que tem de tão especial o movimento da Mensagem de Fátima e a importância também destes retiros no movimento? Foi o conhecer Cristo, o aproximar-me de Deus pelas mãos de Maria. Maria, que é este caminho que nos conduz até Deus. Lembro-me perfeitamente, pronto, eu comecei a fazer caminho no movimento da Mensagem de Fátima em 2011, e um ano depois, em 2012, fazemos um encontro que é o Esquema 0, que o tema, Esquema 1, que o tema é Jesus Cristo. Sim. Portanto, são 5 dias a refletir sobre Cristo, Cristo homem, Cristo Deus. E a um determinado momento, num sítio, quer dizer, num retiro, não é? Foi enquanto estava a tomar banho, que dá por mim a pensar: calma, mas Jesus Cristo veio à Terra, Deus desceu à Terra, Deus fez-se homem e caminhou aqui, quer dizer, não aqui, mas caminhou na Terra. E desmanchei-me a chorar ali a meio do banho. Pronto, tantos momentos, a capela, os valinhos, os momentos de formação, pronto. Acho que Deus também, lá está, não é o Deus da lógica. E naquele momento, de facto, apercebi-me que
da humanidade de Deus e o quão importante é este Deus que se faz homem para também perceber a nossa humanidade, não é? Porque Deus percebe a nossa humanidade, percebe a nossa realidade imperfeita e de sofrimento e de incompreensão do que nos rodeia, porque ele teve cá, teve essa experiência. Ele não foi Deus numa pele de homem, não, ele foi homem. E o movimento levou-me muito também a compreender este Deus que se fez homem e que compreende a nossa vida, o nosso sofrimento e que quer caminhar no nosso sofrimento, não é? Quando Deus fala dos sacrifícios pela conversão dos pecadores, não é o sacrifício pelo sofrimento, mas o sacrifício pelo amor. O oferecermos de tal maneira ao outro que não consegue ver. E isto foi o movimento da mensagem de Fátima que me trouxe, que me ensinou. Qual foi o desafio que te foi lançado na altura pelo responsável do movimento e quem é a Sila e a Elcinha? E qual a importância e porque é que tens um carinho tão especial por elas? Ora, nós no movimento da mensagem de Fátima tínhamos sempre, no setor juvenil, na altura do verão tínhamos estas atividades de voluntariado, como todos os movimentos juvenis têm. Ou, por exemplo, eu também pertenço aos Jovens Sem Fronteiras, que têm a Missão País. Sim. Há outros que têm, pronto, a Missão País não, peço desculpa, que é a Semana Missionária. A Missão País é uma outra coisa. É outra coisa. E pronto, com o movimento da mensagem de Fátima, as nossas atividades de voluntariado eram sempre muito ligadas ao Santuário de Fátima. E havia estes 3 tipos de atividades, que um deles já fazia desde o primeiro ano do movimento que fazia, que era o acolhimento na Casa do Jovem, que ainda hoje existe esta Casa do Jovem aqui em Fátima, que está aberta durante todo o verão e que é um espaço extraordinário de acolhimento aos jovens, portanto é sempre de aproveitar. Jovens, aproveitem. E depois, para além disto, que já fazia há alguns anos, havia outros 2 tipos de atividades que eu na altura, quando entrei no movimento, tinha 15 anos, não podia fazer, era para maiores de idade, e depois entretanto foi crescendo e tive esta oportunidade. Havia estes 2 tipos de atividades, que eram os retiros de jovens doentes, na altura, que agora já não há retiros de doentes para todas as idades. Sim. E no verão era retiros para jovens doentes, no qual se pedia a colaboração então dos jovens do movimento da mensagem de Fátima para auxiliar os jovens doentes, ou então as férias para pais de pessoas com deficiência, que era a última semaninha. Aquilo tínhamos a ficha de inscrição e tínhamos as semanas de voluntariado na Casa do Jovem e depois em baixo as semanas dos retiros e das férias para pais de pessoas com deficiência. Eu, como já tinha ouvido falar e já tínhamos tido várias formações, cursos de voluntários em que nos falavam das nossas atividades de voluntariado, e o cenário que me pintaram desta semana para pais de pessoas com deficiência era um cenário pior que preto, não sei, que aquilo era muito pesado, que havia pais com histórias muito difíceis, que aquilo só uma pessoa com uma grande capacidade psicológica podia inscrever-se, e que então não se aconselhava muito um jovem muito jovem a participar nestas coisas, enquanto os retiros de doentes eram uma coisa assim um bocadinho diferente. Eu pensei, não, então vou aos retiros de doentes, depois mais tarde hei de eventualmente experimentar estas semanas de férias. E lá meti eu a cruzinha na última semana. Como eu já disse, sou uma pessoa um bocadinho assim despassarada. E então chega a altura desta semana de voluntariado com o movimento da mensagem de Fátima. Venho até Fátima, até à Casa da Visitação, e o nosso presidente chama-me para ir falar com ele. Pronto, contentíssimo, porque eu tinha abraçado esta oportunidade de voluntariado. E chego ao pé dele e ele, pronto, começa-me a agradecer, obrigada, és a primeira jovem do movimento que diz que sim a esta realidade. E eu, primeira jovem, mas já há tantos jovens que eu conhecia, não é? Já fizeram estes retiros de doentes, como é que é possível? Mas pronto, está bem, ele deve estar assim meio confuso, também acontece. Então, e trouxe este fato de banho, eu começo-me a rir. Sim, trouxe fato de banho para um retiro. E ele, com o seu ar muito sério, era uma pessoa assim muito... sim, fato de banho, estava lá na ficha de inscrição, no mail que recebeste lá no final. Eu, pronto, não li nada. E começa então a pôr uma cara assim mais séria. E ele, sim, então para as férias para pais de pessoas com deficiência. O quê? Eu escrevi-me no quê? Férias para o quê? Pais de pessoas com o quê? Eu não sei lidar com pessoas com deficiência e isto era uma coisa demasiado pesada para mim, eu não quero fazer nada disto. Isto para dentro, não é? E para fora, pois não trouxe fato de banho.
E então lá, já estava em Fátima, pronto, lá vou eu. E chego a esta casa de manhã, no dia a seguir de manhã, quando começava a atividade, e a irmã Sila, que era a superiora, era e é a superiora da casa neste momento, e naquele momento, muito assim atarefada com as coisas todas, a preparar a casa, porque depois nós fazemos os efeitos e tudo mais para fazer assim um ambiente mais de férias e de festa. Não estava com muito tempo para me atender, não é? Eu ali cheia de medo, uma jovem. E ela chama a Elcinha: olha, Elcinha, anda aqui mostrar a casa à Marta porque eu não tenho tempo. E quem era a Elcinha? A Elcinha era uma rapariga com trissomia 21, que eu, pronto, nunca tinha tido muito contacto com pessoas com deficiência, e assim uma pessoa com deficiência é que me vai acolher, quer dizer, e é que me vai mostrar a casa. Ela é que é a pessoa com deficiência, não sou eu é que a devia servir a ela, não ela a mim. Isto começa-me aqui a desconstruir muita coisa na minha cabeça que, pronto, foi assim um choque muito grande. E a realidade é que esse foi o principal choque que tive com os silenciosos operários da Cruz, e que é o choque que levo até hoje, não é? Esta desconstrução de que a pessoa que sofre, a pessoa com deficiência, não está lá para ser servida, mas também está lá para servir, não é? Não está lá para ser somente o alvo do bom samaritano, mas também está lá para ser o bom samaritano. Sim. E então esta Sila e esta Elcinha foram esta minha porta de entrada para este mundo novo e completamente diferente daquilo que nós temos em mente quando pensamos em voluntariado, quando pensamos em serviço, não é? Esse foi o momento em que os silenciosos operários de Maria entraram na tua vida? Sim, silenciosos operários da Cruz. Da sim. Cruz, desculpa. Não faz mal. Entraram na tua vida? Exatamente, sim. Foi nessa semana de férias, que é uma realidade que ainda hoje existe. Hoje chama-se Vem para o Meio, uma atividade em colaboração com o Santuário de Fátima, que aliás foi iniciativa do Santuário de Fátima e pediram colaboração à nossa associação. E se não me engano é já a 14ª edição que teremos este ano, que é precisamente uma semana para dar férias a pais de pessoas portadoras de deficiência, na qual os pais podem ou não participar nestas semanas de férias durante o mês de julho e agosto. E então foi na última semana de agosto que eu entrei e que participei nesta semana de férias, que sinceramente, eu não sei se foi boa demais ou traumatizante demais, não me lembro de quase nada. Lembro-me apenas deste pensamento de querer voltar, e até de tal maneira que eu queria era fazer as semanas todas no ano seguinte, e eles é que me meteram assim um travão e disseram: não tem calma, as semanas todas não, quando muito escreves tem 2, mas as semanas todas. E foi assim até entrar na associação, a porem-me travões e eu tentar. Fala-nos um bocadinho, para as pessoas conhecerem um bocadinho lá em casa, da vossa associação. Os Silenciosos Operários da Cruz são uma associação de leigos consagrados que surgiu na Itália. O nosso fundador, Beato Luís Novarese, ele passou por uma infância muito conturbada de doença. Ele sofreu de tuberculose óssea, uma doença incurável. Tentou fazer imensos tratamentos até o momento em que o médico efetivamente disse que não havia solução. Ele foi diagnosticado aos 13 anos, mais ou menos, e passou toda a sua infância em hospitais. E é neste ambiente hospitalar que ele se vai apercebendo da precariedade dos cuidados espirituais, ou da precariedade do olhar que havia para a pessoa doente, neste caso. Que os doentes estavam em camas hospitalares como números, sim, que ainda hoje um pouco acontece. Mas estou a falar isto em 1920, portanto. E ele não via esta realidade como uma realidade boa, como uma realidade... sim, como uma realidade boa. E ele via mais, porque ele também era doente, não é? Ele também como doente, ele via que poderia dar mais e que poderia fazer mais mesmo sendo doente. E durante este período de doença, ele nos hospitais, ele chegou a fundar grupos de filarmónicas, quer dizer, assim um bocadinho uma banda filarmónica, se não me engano, uma coisa assim do género, para dar alguma atividade aos seus companheiros doentes, não é?
E esta experiência, ele depois, quando já o médico disse que não havia nada a fazer, ele mandou uma carta a um reitor de um colégio salesiano, lá estão os salesianos outra vez a entrar nas nossas vidas, e pediu-lhe, muito concretamente, disse, olha, eu chamo-me Luís Novarese, tenho tuberculose óssea e o médico disse que não há cura, mas como eu não acho que seja assim, que ainda tenho muito para fazer na minha vida, peço-lhe que reze que reze a novena a Nossa Senhora Auxiliadora pela minha cura. Foi uma carta assim muito muito simples e impressionou de tal maneira este sacerdote, que imediatamente naquele momento ele chamou todos os estudantes à capela e rezaram esta novena à Nossa Senhora Auxiliadora. Termina a novena à Nossa Senhora Auxiliadora, no dia a seguir ele é curado. Portanto, o nosso fundador é um miraculado de Nossa Senhora Auxiliadora. De tal maneira que depois as suas muletas ele ofereceu-as a este colégio como agradecimento pela cura. E pronto, depois a vida continuou, ele pensou ir para médico para poder ajudar os doentes, mas depois a vida também lhe deu um bocadinho as voltas e acabou por entrar no sacerdócio e ofereceu toda a sua vida nesta luta de olhar para a pessoa doente, para a pessoa com deficiência, para a pessoa que sofre, não como um objeto da caridade dos outros, como tantas vezes ainda hoje nós vemos, não é? Uma pessoa com deficiência, coitadinho, uma pessoa na cama do hospital, coitadinho, quem tem que ir lá visitá-lo, que é porque ele se sente muito sozinho, mas mesmo, e às vezes os testemunhos que nós temos de alguns doentes que o encontraram, era uma pessoa forte e que tinha mensagens fortes mesmo para os doentes. Do género, tu tens que te mexer, se tu não te mexes, quem é que se vai mexer por ti? Então, mas as coisas são assim porque tu não fazes nada, tu doente, não é? Tu, pessoa com deficiência, tu estás aí na cadeira de rodas, mas tu podes fazer muita coisa, estás aí porquê? Não fazes mais porque não queres. E, às vezes era até um bocadinho bruto na forma como falava, mas despertava. Despertava algo mais e às vezes era também isto, e é isto também nós, quem trabalha com jovens, também sabe que é isto que às vezes falta, não é? É este punho firme que abre os olhos e que diz, calma, eu não sou um coitadinho. E o Novarese não via as pessoas com deficiência, as pessoas doentes como coitadinhos. Inclusivamente foi ele em Itália que começou com realidades de exercícios espirituais ao estilo de Santo Inácio para pessoas doentes mentais. Os primeiros exercícios espirituais que houve num santuário no norte de Itália, que é a Europa, ele pegou em todo um hospital psiquiátrico e levou-o para esta casa de retiros que não tinha janelas protegidas nem nada disso, não é? Não sei quantos andares. E ele levou-as e toda a gente a dizer, então, mas esta gente vai se matar toda, não é? Os doentes mentais, psiquiátricos. E a realidade é que eles fizeram estes exercícios espirituais e voltaram para casa pessoas diferentes, ou para a instituição pessoas diferentes. Com uma reação muito mais positiva mesmo aos tratamentos que estavam a fazer. Porquê? Porque o cuidado ao doente, quer dizer, hoje, eu enquanto enfermeira um bocadinho estudei isto, mas hoje falamos muito sobre a questão holística, a questão do cuidado integral da pessoa, mas ainda há tanto a fazer nesse meio, mas o Novarese já tinha muito esta imagem de o cuidado, sim, físico, porque ele depois também, e temos realidades mesmo de cuidados hospitalares na nossa associação, mas que nós não nos podemos ficar, nós que cuidamos de pessoas, não nos podemos ficar pelo cuidado físico. Não basta tratar uma hipertensão arterial, não, é preciso tratar também a pessoa. Que está a passar por aquela doença. E isto muda a vida e muda um bocadinho a perspectiva. E foi neste sentido que ele criou, então, inicialmente, o Centro Voluntários do Sofrimento, com pessoas com deficiência, com pessoas doentes, no sentido de promover a atividade da pessoa que sofre. Portanto, a pessoa que sofre como sujeito ativo, porque eu não posso chegar ao pé de uma pessoa em cadeira de rodas. O Novarese podia, porque ele ainda mancava um bocadinho
porque da tuberculose óssea Sim, foi numa sim. perna, ele ainda podia fazer. Mas eu que chego ao pé de uma pessoa em cadeira de rodas e diz: olha, mas tu podes ser feliz. E ela olha para mim e diz: pois, mas tu agora a seguir dizeres essas coisas todas, levantas-te e vais-te embora. Eu não. Claro. Mas se for uma outra pessoa em cadeira de rodas a dizer exatamente as mesmas coisas, é diferente. Sim. E é este o papel importante, ativo, que uma pessoa com deficiência pode ter e que nós não podemos. Eu não posso chegar onde eles podem chegar. E isto é uma coisa que me apaixona muito no nosso carisma. E nós, silenciosos, fomos criados muito para ajudar e impulsionar esta realidade destas pessoas em sofrimento. O nosso programa está mesmo na reta final. Fala-nos só bem rapidamente das vossas atividades aqui, como é que as pessoas vos podem contactar. Sim, ora, nós temos aqui em Portugal, a nossa casa é aqui em Fátima. Nós temos a nossa realidade de leigos, o Centro Voluntários do Sofrimento, que vive sobretudo o nosso núcleo maior é também daqui de Fátima, e depois temos a realidade das férias para pais de pessoas com deficiência, que são esta realidade em colaboração com o Santuário de Fátima. Temos redes sociais assim um pouco desatualizadas, mas que vamos tratar de as atualizar. De qualquer maneira, se pesquisarem no Facebook Silenciosos Operários da Cruz, aparece a nossa página do Facebook. Temos também uma página, um site oficial internacional, que também estamos a tratar da tradução para português, que é luiginovarese.org. Sim. E pronto, através dessas redes sociais poderão contactar connosco. Eu quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa, que foi tão rica, e uma mensagem para quem está lá em casa, uma mensagem final. Bom, não estava à espera, não sei o que dizer. Se calhar aproveitava esta mensagem um bocadinho também no seguimento daquilo que estava a dizer sobre a questão do sofrimento. O sofrimento não pode ter a última palavra, porque Deus chama-nos a sermos felizes, Deus chama-nos à alegria. E o sofrimento que nós temos, o sofrimento pelo qual nós passamos, pode ser isso sim um meio para alcançar uma felicidade mais plena. Às vezes só através do sofrimento conseguimos perceber o sentido da vida. Por isso, se calhar dirijo esta minha palavra às pessoas que estão também a passar por situações de sofrimento, por situações de doença, de perda de alguém, com este incentivo, esta certeza que também dizia na nossa oração inicial, que é sede alegres e confiai o vosso sofrimento, não vos fecheis, abri-vos à graça de Deus e vivam o vosso sofrimento na certeza de que são chamados à vida e são chamados a uma vida plena, mesmo que às vezes seja difícil encontrar essa luz, ela está lá. E, portanto, abracem a vida. Irmã Marta, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa, e a si, que está aí desse lado, o nosso bem-aja, porque é graças a si que nós podemos fazer programas como este. Saiba que pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Continua a acompanhar a nossa programação, já estará aí a adoração ao Santíssimo Sacramento, então aproveite. Abra o seu coração a Cristo e até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.